Oi, meu nome é Eliana, eu faço parte do ateliê Nó de Duas. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse caminho de mesa, todo feito em crochê filé, uma técnica onde a gente usa quadrados cheios e vazios para conseguir formar um padrão. Para fazer esta peça, você vai precisar de 2 novelos do fio Trop Fil na cor cru. Este é um fio 100% algodão mercerizado que tem um ótimo rendimento e é uma delícia na hora de crochetar. Você também vai precisar de uma agulha de crochê 2 milímetros. A ponta da minha agulha é assim, bem fina. Se a sua for muito grossa, você pode diminuir meio centímetro a numeração da sua agulha. Você também vai precisar de uma tesoura e uma agulha de tapeçaria. Vamos começar a nossa peça fazendo um nó corrediço e logo em seguida 100 correntinhas. Você não precisa fazer exatamente as 100 correntinhas. O importante é que tenha mais do que 100. Então pode ir fazendo aí um monte contando, mais ou menos aproximado, e depois eu te mostro como arrematar. Aqui estão as correntinhas. Nós vamos começar a crochetar fazendo um ponto alto. Então, já dou uma laçada e conto 6 correntinhas a partir da agulha. E é na 6ª correntinha que nós vamos fazer o ponto alto. Nós fizemos assim o primeiro quadrado do crochê filé. Esse é um quadrado vazio. Vamos fazer o segundo quadrado, que também é vazio. Para isso, eu vou fazer uma correntinha. Vou laçar o fio para fazer o ponto alto, vou pular um ponto, que no caso vai ser uma correntinha, e na próxima correntinha eu vou fazer o ponto alto. Agora nós temos 2 quadrados vazios, então dá para perceber já que o quadrado vazio no crochê filé é formado por um ponto alto, uma correntinha pulando um ponto de base e mais um ponto alto, sendo que os quadrados eles compartilham esses pontos altos da lateral. Agora nós vamos fazer um quadrado cheio, formado por 3 pontos altos. Então nós temos já o primeiro ponto alto, ponto da lateral, e agora nós vamos fazer mais um ponto alto no próximo ponto. E depois outro ponto alto. Assim, nós temos um quadrado cheio. Então, aqui a gente consegue perceber a diferença entre os quadrados vazios, que tem uma correntinha no meio, e o quadrado cheio, que tem o ponto alto. Seguindo o padrão da nossa peça, agora nós teremos uma sequência de quadrados cheios. São ao todo 12 quadrados. E para fazer isso, nós vamos fazer 25 pontos altos no total, já contando com esses 3 que fizemos. Aqui está a sequência de 12 quadrados cheios e 2 quadrados vazios. Para completar o padrão do nosso caminho de mesa, faltam agora 2 quadrados vazios. Então, eu vou fazer uma correntinha, vou pular um ponto e fazer um ponto alto no próximo ponto. Falta um quadrado, então, novamente, uma correntinha, pulo um ponto de base e no próximo ponto faço um ponto alto. Essa sequência é a sequência da primeira carreira do padrão da nossa peça. Então, ela tem de cada lado 2 quadrados vazios e no meio 12 quadrados cheios. Agora, nós vamos repetir essa sequência por mais 2 vezes para completar a primeira carreira da nossa peça. Então, eu preciso fazer mais 2 quadrados vazios, agora começando novamente a sequência. Eu fiquei aqui com 4 quadrados vazios, 2 para esse lado e 2 para a próxima repetição. E agora, os 12 quadrados cheios, que são 25 pontos altos no total, contando com esse primeiro que a gente já fez para o quadrado vazio. Agora, faltam 2 quadrados vazios. E assim está pronta a segunda repetição, agora só falta uma. Então, fazemos novamente 2 quadrados vazios. Depois 12 quadrados cheios, que são 25 pontos altos no total, contando o ponto alto da lateral do quadrado vazio. E, finalmente, 2 quadrados vazios para finalizar.
E agora sim nós concluímos a primeira carreira da nossa peça, com aquela sequência de quadrados sendo repetida por 3 vezes. Essas aqui são aquelas correntinhas que sobraram, lembra que eu fiz mais do que 100? Depois é só desfazer essas correntinhas que ninguém vai nem perceber o que aconteceu. Vamos começar a segunda carreira, fazendo 3 correntinhas e virando a peça. Essas correntinhas iniciais vão valer como o ponto alto e também como aquela correntinha do meio, já que nós vamos começar a segunda carreira também com um quadrado vazio. Então, eu já dou uma laçada, vou pular essa correntinha do meio do quadrado e fazer um ponto alto sobre o ponto alto do quadradinho da carreira anterior. E assim está pronto o primeiro quadrado vazio da segunda carreira. A sequência de quadrados da segunda carreira é exatamente igual à da primeira. Então, o que a gente vai fazer vai ser copiar a carreira de baixo. Aqui vai ser um quadrado vazio, então eu faço uma correntinha, pulo o ponto e faço um ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior. Olha só, 2 quadrados vazios igual da primeira carreira. E agora eu vou fazer aquela sequência de quadrados cheios. Basta fazer um ponto alto em cada ponto alto da carreira anterior e vou seguir assim, copiando a carreira de baixo até o fim dessa segunda carreira. Olha só, a segunda carreira já pronta, então ela está idêntica à carreira de baixo. Só falta a gente fazer aqui o último quadradinho. Ele também vai ser vazio, então eu vou fazer uma correntinha. Vou laçar a linha para fazer o ponto alto. E aqui tem um detalhe, nós vamos fazer esse ponto alto em cima daquelas correntinhas lá do começo. Então, se você virar essas correntinhas, você consegue visualizar aquele Vzinho que a gente já conhece. O que a gente quer fazer é pular uma correntinha e fazer esse ponto alto na próxima corrente, nessa aqui. Só que assim a gente está olhando para as costas dessa correntinha. Então, o meu conselho é você pegar a terceira alça dessa corrente, que é esse calombinho aqui. Então, você pula o primeiro, que é da primeira correntinha, e pega o segundo, desse jeito aqui, olha só. Assim a gente conseguiu passar a nossa agulha por baixo das 2 alças da correntinha. Agora é só fazer o ponto alto e finalizar esse quadrado e também a segunda carreira da nossa peça. Para iniciar a terceira carreira é a mesma coisa, só fazer 3 correntinhas e virar. Vai ser assim ao longo de toda a peça. E o começo também é com um quadrado vazio. Então, você vai dar a laçada e fazer um ponto alto sobre aquele ponto alto da carreira anterior, da mesma forma que foi anteriormente. Agora, da terceira carreira, que é essa, até a sexta carreira, nós vamos continuar copiando a mesma sequência de pontos. Então, basta você crochetar seguindo a carreira anterior, exatamente a mesma coisa, até chegar na sexta carreira. Você também pode acompanhar o gráfico e o passo a passo por escrito dessa peça. Você encontra essa receita lá no blog da Fios Pinguim. Crochetei até a sexta carreira, então aqui vocês conseguem ver que todas as 6 são idênticas, têm a mesma sequência de pontos. E agora vamos para a sétima carreira, que é um pouquinho diferente. Como eu havia dito, o começo é idêntico. 3 correntinhas, vira a peça e faz um ponto alto no primeiro ponto alto da carreira anterior. Primeiro quadrado vazio, pronto. Agora vamos fazer o segundo quadrado vazio. E agora a diferença dessa carreira é que nós teremos um quadrado vazio a mais. Então, para fazer isso, basta agora fazer uma correntinha. E aí eu vou pular um ponto da base e fazer o ponto alto no próximo ponto. Então, nessa carreira, o nosso padrão começa com 3 quadrados vazios. Agora, nós vamos seguir numa sequência de 10 quadrados cheios. Aqui está uma sequência de pontos altos e no final estão sobrando 3 pontos altos da carreira anterior. Aqui nós vamos fazer um quadrado vazio. Então, eu vou fazer um ponto alto, que serve tanto para o último quadrado cheio quanto para o próximo vazio que nós vamos fazer. Logo em seguida, uma correntinha, pulo um ponto de base e faço um ponto alto no próximo ponto. Então, nessa sétima carreira, nós vamos aumentar um quadrado vazio de cada lado dessa nossa forma. Agora, eu vou seguir fazendo 2 quadrados vazios para completar a sequência do padrão.
E essa aqui é a sequência do padrão na carreira 7. São 3 quadrados vazios, 10 cheios e 3 vazios, que agora nós vamos repetir por mais 2 vezes para chegar no final da carreira. Aqui está a carreira completa com um quadrado vazio a mais de cada lado da nossa forma. Vamos passar para a carreira 8. E a oitava carreira ela vai ser uma cópia da carreira 7, então basta repetir a mesma sequência de pontos. Aqui está a oitava carreira pronta, exatamente a cópia da carreira 7. Vamos passar para a carreira 9, começando com 3 correntinhas novamente, viro a peça e faço aqueles quadrados vazios iniciais. Fiz 3 quadrados vazios como a carreira anterior e agora na carreira 9, mais uma vez, nós vamos aumentar um quadrado vazio. Então, é só fazer uma correntinha, pular um ponto de base e fazer um ponto alto no próximo ponto. Tenho aqui a sequência de pontos altos de quadrados cheios e, novamente, faltando 3 pontos altos da carreira anterior, a gente faz um quadrado vazio. Então, eu faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto, e um ponto alto no próximo ponto. Então, nessa nona carreira, novamente a gente vai aumentar um quadrado vazio de cada lado da nossa forma e repetir isso até o final da carreira. Chegando ao final, vamos aproveitar e já fazer a carreira 10, que vai ser exatamente a cópia da carreira 9. Aqui está a peça feita até a carreira 10, que vocês podem ver foi idêntica à carreira 9. Então, a nossa sequência de pontos, o nosso padrão, está seguindo uma lógica de aumentar um quadradinho vazio de cada lado e fazer isso de 2 em 2 carreiras. Então, agora, na próxima carreira, nós vamos aumentar um quadrado vazio de cada lado da forma e depois fazer uma carreira repetindo essa mesma sequência. E vamos fazer isso até que no centro da nossa forma tenha apenas 2 quadrados cheios, ou seja, 5 pontos altos em sequência. Então, nós vamos crochetar por aqui, seguindo o gráfico para não se perder, e voltamos quando terminarmos a carreira 16. Trabalhamos até a carreira 16, olha só a escadinha de 2 em 2 de cada lado da nossa forma. As duas últimas carreiras foram essas aqui, no meio tem apenas 2 quadrados cheios. Essa sequência de pontos nós vamos repetir por mais carreiras. Serão ao todo 18 carreiras com exatamente essa sequência aqui. Então, aqui nós já temos 2, faltam 16 carreiras idênticas para a gente continuar o nosso padrão. Crochetamos até a carreira 32, então aqui tem aquela sequência de pontos feita por 18 carreiras no total. Vamos começar com a carreira 33, fazendo aquelas 3 correntinhas, virando. E nessa carreira, nós vamos começar a aumentar os quadrados cheios, um quadrado cheio de cada lado. Então, vamos começar com os quadrados vazios e, faltando um quadrado vazio da carreira anterior, nós vamos fazer um quadrado cheio sobre ele. Para isso, nós vamos, ao invés de fazer uma correntinha agora, fazer um ponto alto e passar a nossa agulha por esse quadrado. Fazer o ponto alto normalmente. E agora fazer mais um ponto alto no próximo ponto. Pronto, assim nós aumentamos um quadrado cheio, ou seja, a gente fez um quadrado cheio sobre um quadrado vazio da carreira anterior. Agora nós vamos continuar essa sequência de quadrados cheios. E chegando aqui no final, vamos novamente aumentar um quadrado cheio. Então, eu vou fazer um ponto alto, colocando a minha agulha pelo meio do quadrado vazio da carreira anterior. E é só fazer o ponto alto. Em seguida, fazer mais um ponto alto no próximo ponto. Assim, nós aumentamos um quadrado cheio para cada lado da nossa forma. Vamos seguir com a sequência de quadrados vazios e assim que faltar um, novamente aumentar um quadrado cheio para um lado, depois para um outro, até chegar no final da carreira. A carreira 33 está completa. Aqui nós já conseguimos ver que nas 3 repetições nós temos um quadrado cheio a mais para cada lado. Agora, a próxima carreira vai ser exatamente a cópia dessa carreira de agora. Olha só, carreira 34 finalizada, exatamente igual à carreira 33. Nessa parte da peça, o padrão segue a mesma lógica da parte inferior, só que agora nós vamos aumentar um quadrado cheio de cada lado e também fazer isso de 2 em 2, aquela escadinha de 2 em 2.
Se na parte inferior nós fomos diminuindo os quadrados cheios, agora na parte superior nós vamos aumentar os quadrados cheios. E vamos fazer isso até que a gente tenha aquela primeira sequência que a gente fez na primeira carreira, de 2 quadrados vazios, 12 cheios e 2 vazios. Então vamos crochetando por aqui, sempre seguindo o gráfico para não se perder, e depois nós voltamos. Crochetamos até a carreira 42, dá para ver novamente aquela escadinha, dessa vez aumentando os pontos cheios, e agora no final nós chegamos naquela sequência inicial de pontos. Nós temos 2 carreiras com essa mesma sequência, mas para completar o padrão nós precisamos de 6 carreiras assim, então resta fazer 4 carreiras. Agora sim, chegamos na carreira 46, no final do nosso padrão. E aqui em cima, nós conseguimos ver 6 carreiras com a mesma sequência de pontos. Aqui está a peça com o padrão feito por uma vez na vertical e nós conseguimos ver ele se repetindo por 3 vezes na horizontal. Para continuar a peça, nós vamos voltar lá na primeira carreira do nosso padrão e repetir toda essa sequência novamente. Nós vamos fazer ao todo 4 repetições na vertical. Então, nós vamos fazer esse padrão por 4 vezes até finalizar o comprimento da nossa peça. Se você quiser, você pode fazer ela mais comprida. É só repetir por quantas vezes você quiser. E aqui está a nossa peça, com o padrão repetido por 4 vezes na vertical. Assim, a gente consegue ver a peça por inteiro e ver também que é a repetição do padrão que faz com que o desenho apareça. Para facilitar o trabalho, eu coloquei alfinetes na primeira carreira de cada repetição. Então, aqui eu comecei a segunda repetição, aqui eu comecei a terceira e aqui a quarta. Isso facilitou na hora de acompanhar o gráfico e não perder a conta. Para finalizar a nossa peça, vamos fazer um acabamento com 2 carreiras em ponto baixo. Para começar, vamos fazer uma correntinha, virar a peça para a gente crochetar nessa lateral e fazer o primeiro ponto baixo pegando essa alcinha aqui do canto. E agora mais um ponto baixo, passando a nossa agulha pelo meio do buraco vazio. A partir de agora, vamos fazer os pontos baixos de 3 em 3. Vou pular essa lateral do quadrado, passar a minha agulha no próximo quadrado vazio e fazer um ponto baixo. Depois fazer um ponto baixo, pegando essa lateral do quadrado vazio. É só passar a agulha por essas alças. E para finalizar a sequência de 3 pontos baixos, vamos fazer mais um ponto no próximo quadrado vazio. Agora, nós vamos seguir essa sequência. Eu pulo para o próximo quadrado vazio, faço um ponto nele, um ponto numa lateral e um ponto no outro quadrado. Depois pulo para o próximo quadrado e sigo assim até o final da lateral da minha peça. Uma observação importante para a carreira de acabamento feita na lateral dos pontos, como é o caso, é que o número de pontos que você vai fazer vai depender muito do tamanho do seu ponto, do tamanho da agulha que você está usando. Então, aqui eu fiz essa proposta de fazer de 3 em 3, trabalhando dessa forma. O meu conselho é que você faça alguns pontos, depois pare e observe para ver como está ficando. Se for o caso, você pode aumentar o número de pontos, diminuir. O importante é que o acabamento fique da forma que você deseja. Então, faça com calma, aos poucos, que vai dar tudo certo. Chegamos no final da lateral da peça, no quadrado vazio que fica no canto. Vou fazer um ponto baixo nessa lateral aqui do quadrado. E dentro do quadrado vazio, nós vamos fazer 2 pontos baixos, em seguida uma correntinha e depois mais 2 pontos baixos, já virando para o outro lado da peça. Essa sequência de pontos você vai fazer em todos os 4 cantos da peça. Esse lado aqui é a parte de baixo da primeira carreira do caminho de mesa. Aqui está um pouco diferente porque eu estou usando uma amostra para mostrar para vocês como faz esse acabamento. Mas a forma de fazer é idêntica. Você vai fazer um ponto baixo para cada ponto dessa carreira. Ou seja, um ponto baixo em cima de cada ponto alto e também um ponto baixo nos espaços dos quadrados vazios. E depois vai repetir a mesma coisa quando chegar lá no outro lado menor da nossa peça. Agora eu vou continuar crochetando por aqui, dando toda a volta na peça, fazendo os pontos baixos. Cheguei no último canto e para finalizar eu vou fazer 2 pontos baixos dentro do quadrado, uma correntinha,
e um ponto baixíssimo passando a minha agulha lá naquele primeiro ponto baixo que a gente começou o acabamento. Para começar a segunda carreira de acabamento, eu faço uma correntinha, um ponto baixo em cada ponto da carreira anterior. Chegando aqui no canto, eu vou continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira anterior. E na correntinha, nós vamos fazer um ponto baixo, uma correntinha e mais um ponto baixo no mesmo lugar. Isso vai ser feito em todos os 4 cantos da peça. E depois é só seguir fazendo os pontos para completar toda a volta. Aqui está a peça inteira para vocês verem como ficou a carreira de acabamento. Para finalizar, a gente corta o fio, deixando uma sobra, e fazemos aquele ponto falso usando agulhas de tapeçaria. Agora é só arrematar os fios que sobrarem e o seu caminho de mesa vai estar pronto.